João, capítulo 11, versículo 1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os seus pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde que estava. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Jesus demorou 2 dias. Eu quero agora ir lá para o versículo 17, do mesmo capítulo. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E vamos também, um outro versículo. Outro versículo nós vamos ler depois. Deixei para depois. Meus irmãos, eu gostei muito do tema Descansando em Deus. E eu, orando ao Senhor para essa noite, tá trazendo a palavra. Domingo à noite eu iria pregar, pedi o pastor Gêmeo no sábado para estar pregando, foi bênção, assisti o culto do início até o cai-cai. Ele falou: que cai-cai? Eu falei: é o cai-cai, que uma Maria caiu em cima da Ivanete aqui, eu vi lá na televisão. Eu não estava bem, sinusite realmente me atacou, não estava aguentando nada. Mas esse tema e essa palavra sobre descansar tem ficado muito no meu coração, muito. E quando eu estava orando, veio sobre a questão da ressurreição de Lázaro no meu coração. E eu achei muito interessante, e eu saltei aí lendo para vocês aí, esses versículos, para não ler tudo, o texto é grande também, alguns pontos aqui em que fala de tempo. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido, ele ainda ficou 2 dias naquele lugar. 2 dias. 2 dias naquele lugar. Se fôssemos nós, numa notícia dessa, o que nós faríamos? Pegaria um carro, pegaria um avião, se fosse um caso, alguma coisa, um trem, e ia embora. Corria para o lugar. Não é? Nenhum problema aí de fazer isso não, viu, irmão? Nenhum problema. Mas Jesus ficou 2 dias naquele lugar. Isto mostra a confiança de Jesus. E é tão interessante a confiança de Jesus em Deus, e Ele era o Pai, eu e o Pai somos um, Ele disse isso aqui no próprio Evangelho de João. Eu quero aqui trazer a nossa memória aqui, aquela questão de Jesus lá no barco, quando as ondas começou a ficar revolta para lá e para cá, o que Jesus estava fazendo? Nós precisamos desse sono. É ou não é? Nós precisamos desse sono, irmão. Não é um sono do relaxamento, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Não é tipo assim, não. Não é esse tipo de sono. Mas é um sono do descanso.
de descansar no Senhor, como aquele bebê, mamãe, que vai na sua mão, né, com aquele filhinho que você carregou lá no início, e dorme, descansa, aquela coisa tranquila, não é? Jesus ficou mais 2 dias. Quando Jesus falou para os discípulos, né, falou assim: olha, não se preocupe, porque Lázaro dorme. Senhor, então, se ele dorme, por que o senhor está preocupando? Jesus falou assim: não, Lázaro morreu. E oxalá vocês não estivessem lá na hora, porque talvez vocês não iriam crer como agora. Mas eu ainda vou lá. E aí mais na frente, diz que passou-se 4 dias da morte dele, do sepultamento. Não foi? Do sepultamento. Ele pode ter morrido antes. Porque o judeu não morria e pum, enterrava no mesmo dia, não. Né? Vinha aquele processo do corpo e tal, como Lázaro era de uma família de condições boas, né? Então foi uma preparação. Então, mas do sepultamento, do enterro, foram 4 dias. 4 dias. Por isso, Maria e Marta estavam naquele alvoroço. Por isso, elas questionaram e outros questionaram: Senhor, mas já passam tantos dias, né? E aí? Já passam tantos dias, porque já sabia que o corpo já estava começando a querer se decompor. Irmãos, a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como? E 1000 anos? Então Ele é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Então nessa noite, a palavra que Deus traz para mim, para você, para os nossos corações, porque nós reclamamos que está demorando? Porque reclamamos que isso não aconteceu na nossa vida? Será que Deus é um pai tão mau, tão sarcástico, zombando da nossa cara, daquilo que nós confiamos nele, para ele fazer por nós? É assim que nós fazemos para os nossos filhos? É assim? Irmãos, a maior agonia que nós, talvez você tenha experimentado isso, era quando a gente era criança, né, mais novo, pequeno, criança. Era a época de Natal. Porque a gente sabia, quando a gente sabia, né, que ia ganhar um presente, mas não podia pegar o presente no dia 24. Não podia. Tinha que aguardar chegar o 25, né? Para ir lá debaixo da árvore de Natal, quando tinha, né? Ou, muitas vezes, o presente da gente era ter um sapato novo, alguma coisa assim, né? Tipo assim, de situação assim. Então, assim, era agonia. Nós não somos preparados para esperar, mas nós podemos aprender a descansar. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Isso é um exercício, é um processo. Espera é um processo. Nós somos, irmãos, tão agitados, que quando nós chegamos numa fila de um banco, meu Deus, na fila lotérica, até desanimo quando chega na fila lotérica, não é? Você olha assim e fala: meu Deus, eu tenho que entrar naquela fila? Sangue de Jesus tem poder, né? E agora até o caixa eletrônico, né? Que antes não era, tinha tanta fila. Às vezes a gente tem que encarar a fila, não é? Não tem jeito. Chega lá para pegar o ônibus lá, o móvel. Deus me livre. Misericórdia. Não é? Porque nós não estamos acostumados com isso. E essas coisas, irmãos, agregam a nossa alma. Essas coisas pequenininhas, esses detalhinhos que eu estou falando aqui, irmãos. Né? Esses detalhinhos. Já viu quando, hoje, por exemplo, eu vim na oração de manhã, aí conversei com uma pessoa, aí saí daqui, eu tinha que ir num outro lugar, mas eu passei na padaria e comprei o pão, falei: eu vou fazer o cafezinho, tomar o cafezinho, e eu de olho na água. Você não vai ferver rápido aí, não, minha filha? Vai rapidinho, ferve.
A gente já chega e fala assim, quando eu quero que a água ferve logo, ela não ferve. Quando eu não quero, ela ferve. Né? Você já pôs a água lá de café lá, e aí você vai mexendo uma coisa assim, lavando vasilha, porque às vezes quando eu estou fazendo café de manhã, se tem uma vasilha, já vou lavando. Aí você, quando você olha assim, a água está fervendo, você está na última coisa lá, tirando saboamento, você quer que espera, a água não ferve logo, aguarda um pouquinho, olha para você ver como é que nós somos. Não é engraçado? Não é? É interessante como que a gente age, a forma que a gente age, não é? É assim que nós somos. Esses somos nós, mas não somos quem Deus fez, que Deus não nos fez assim. Nós agregamos essas coisas à nossa vida e Ele quer cuidar, porque isso, irmãos, nos adoece. Está entendendo? Isso nos adoece demais, a ponto de nós ficarmos agitados e aí perdemos, às vezes, o melhor das coisas. Está entendendo? Tem hora que nós temos que procurar mudar os nossos comportamentos para o nosso próprio bem. Um dia eu estava indo para a chácara, estava aí a Aura, eu falei assim, Aura, hoje nós vamos para a chácara, nós vamos dar uma volta longa. A gente logo pensa assim, para que eu vou dar uma volta longa? Eu vou gastar mais gasolina e tal? A questão não é o que você está gastando mais gasolina, o que você está gastando um pouquinho mais, é aquilo que vai te fazer bem. Se o dinheiro está aí para te fazer bem, então usa ele para fazer o bem. Né? Entrei para o Taquaraçu, passei lá dentro de Taquaraçu, saí lá no trevo da BR-381 Taquaraçu, voltei para o trevo de Caeté, um trânsito tranquilo, calmo, sereno, tranquilo. Vim, desci devagarinho, passando na poeira devagarinho, como se meu carro fosse novinho, né, tal. Cheguei sem estresse, sem problema nenhum. Por que a gente não pode fazer isso? Sabe? Jesus tinha essa característica, é ou não é? Quando temos um problema, logo que a situação vem, as coisas aparecem, a gente agita, meu Deus, mais um problema, mais uma situação, mais uma coisa, a gente logo agita, ao invés de descansar e de confiar que Deus está no controle, que Deus vai dar graça, que Deus vai dar a palavra certa, na hora certa, que é Ele que opera tudo, na vida de quem Ele quer, na forma que Ele quer, e a gente fica naquela agitação sem necessidade. O descanso é necessário. Por isso que o salmista fala, esperei com confiança. Então Jesus tinha essa característica e Ele não abria mão dessas características para nos ensinar. Quando Ele chega, Ele encontra, quem que vai ao encontro de Jesus? A primeira pessoa que vai ao encontro de Jesus quando Ele chega lá. Lembra aí? Qual a primeira? Para falar aí alto. Hã? Marta. Foi Marta, não é? E qual era a característica de Marta? Agitadona. Agitadona. Maria parece que era assim meio pastel, né? Maria ficou lá quietinha, né? E ela já chegou. Ô Senhor, por que o Senhor demorou? Onde o Senhor estava, Jesus? Oh, Jesus, o Senhor fez falta. Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Ô Marta, eu vim aqui para dar a mão para ele sair lá de dentro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Estou falando disso não. Jesus ainda deu uma aula para ela, teologia aqui, né, disse algumas coisas para ela sobre ressurreição, né? Não vamos entrar aqui nesse mérito agora não, mas agitadíssima. Jesus falou, Marta, calma, se creres verás a glória de Deus. É o versículo embaixo que eu ia citar para você, já estou citando aqui, se creres verás a glória de Deus. Irmãos, tudo de Deus está ligado ao tempo, à hora dele. Podemos não saber a hora, mas está determinado. O que Deus prometeu na sua, na minha, na nossa vida, está determinado. Eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei muito interessante.
E eu creio nisso também, vendo o pregador falando, eu quero aqui reprisar o que ele disse, que Deus não permite que os seus servos e as suas servas morram até que se cumpra o propósito dele na sua vida. E eu creio nisso. Se Deus te disse, vai acontecer. Vai acontecer. E além de tudo isso, existe ainda um fator, um atenuante muito forte, que diz assim: agrada-te do Senhor. Ó, está vendo? Isso é bônus. Isso é bônus além do propósito. Por isso esse descanso em Deus vale a pena, irmãos. Muitos têm perdido por não saber esperar, descansar no Senhor. Muitos têm perdido. Às vezes têm perdido um bom esposo, uma boa esposa. E eu não falo só do casar, às vezes a própria separação. Não é? Tem perdido um bom emprego, né? E outras coisas mais, porque não sabe esperar. Aguarde. Aguarde. Porque Deus, quando Ele tem algo para nós, isso vai se materializando dentro do tempo dEle. E quando, então, Ele chega, depois Maria vai lá ao encontro dEle, o adora, não é? E Maria também coloca a mesma questão, ele fala: Maria, calma, tira a pedra. Mas, Senhor, é o tempo, tira a pedra. Pode estar chegando, irmãos, e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser essa semana, o tempo daquilo que é peso na sua vida também sair. Aquilo que está atrapalhando. E não importa a espessura, aquilo que impede, o Senhor vai limpar, o Senhor vai tirar. E Ele vai chamar, e quando Ele chama, as coisas acontecem. Eu tenho lembrado nesses dias, depois de muito tempo, eu tenho lembrado que eu estou fazendo aí 50 anos de vida cristã. E tantas coisas que Deus fez na minha vida. Tantas coisas. Esperando, aguardando no Senhor. E há coisas que ainda estão para acontecer e eu estou aguardando no Senhor. Sabe, meus queridos, das coisas materiais que nós recebemos na nossa vida, elas não são mais importantes do que essa presença do Senhor na nossa vida. Aguarde, aguarde, aguarde e adore. O versículo 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Eu quero dizer aos irmãos, não duvidemos do que Deus pode fazer. Eles sabiam que Jesus tinha feito o milagre da cura da ceguidão. E eles agora questionam: se ele estivesse aqui, ele não morreria. O Senhor não precisa disso, não. O que você já perdeu na sua vida? Tanto de âmbito material e espiritual. Deus não pode recuperar na sua vida aquilo que está morto? Claro que pode. Ele pode evitar agora, mas ele pode recuperar, ele pode ressuscitar. Ele pode. Tem muita gente que está morto nos seus delitos e pecados. Mesmo assim, pode ressuscitar também.
Sabe, este aguardar no Senhor é muito importante. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para nós. Eu tenho dito isso, irmãos, porque isso tem vindo ao meu coração com muita fé e com muita confiança. Eu estou crendo pelos sinais de Deus, pela convicção que Ele tem trazido ao meu coração. O momento de algumas coisas estabelecer na sua vida. O tempo passou, você vem gemendo, você vem sofrendo, o inimigo se levantando, mas lembra, ele está no barco, lembra, ele está lá na outra cidade, mas ele vai para a cidade onde você está, lembra, não importa a demora dele, porque é o tempo de Deus, ele chega e ele vai fazer. Aguarde, espere. Nós temos exemplo bíblico e que não podemos esquecer de mencioná-lo aqui. Ana, esposa de Eucana. Não tem como esquecer de Ana, da sua dor, seu sofrimento, e ela chorando ali diante de Deus, e a bênção veio na vida dela.